quadro Esclarecimento de hoje, nós vamos esclarecer algumas práticas na religião islâmica que trazem dúvidas a nós muçulmanos brasileiros, principalmente. Que é o quê? O uso da pedra e a visitação aos santuários da família do nosso querido e amado profeta, sallallahu alaihi wa alihi. E para isso nós contamos com a presença do nosso amigo, convidado, Rodrigo Jalul. Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Bom, temos aqui dois temas. Um tema relacionado à questão da pedra, que os muçulmanos xiitas utilizam para fazer oração. O outro tema é ligado à questão da visitação religiosa que os muçulmanos fazem à tumba do profeta e dos imames, que a paz de Deus esteja com eles. Começando pela pedra. Vamos falar primeiro da suna do profeta. O profeta, quando fazia a oração, o profeta sempre ele fazia um montinho de terra e se prostrava ante ele. Isso tanto o rosto da pessoa não vai diretamente até o chão, quanto essa região, que é a região da testa, que nós somente nos utilizamos para prostrar ante Deus, essa região é uma região de respeito, onde a gente utiliza ela para fazer essa distância, indiferença entre o rosto e levantar esse espacinho que a gente precisa para não colocar o nariz, a boca diretamente na terra. Resumindo, o profeta quando fazia oração, ele fazia um montinho de terra e se prostrava nele. Agora, estamos no ano 2013. Os muçulmanos utilizam normalmente essa pedrinha para fazer oração, que nada mais que é o quê? É terra, argila, é uma pedrinha que ela normalmente é feita para o quê? O muçulmano levar em viagens, utilizar em mesquitas e tudo mais, para o quê? Utilizar e continuar seguindo a suna verdadeira do profeta. Bom, o muçulmano, o xiita, ele faz adoração à pedra? Não. Uma coisa a gente tem que ver que é o quê? A intenção daquilo que a pessoa está fazendo. A oração, seguramente, é somente para Deus. Agora, seguindo a suna do profeta, estamos utilizando o quê? Terra. Se no caso não tiver essa pedrinha de terra, a gente pode utilizar uma pedra como mármore, ou não tendo uma pedra, pode utilizar papel como uma folha branca, ou podemos utilizar até folhas de árvores. Então, não significa que é uma adoração exatamente à pedra. Não é adoração à pedra, nem ao papel, nem à folha de árvore, e nem ao mármore, ou algo do tipo. No caso, utilizamos o quê? O mais recomendado é utilizar a terra. A terra no formato de uma pedrinha. O que não teria lógica, por exemplo, é eu pegar um monte de terra na minha casa e jogar ali, fazer um montinho com ela e me prostrar ante ela só porque o profeta fazia isso, no caso. Então, o próprio profeta, os próprios imames, eles diziam que eu tenho um estilo de vida, determinados atos, e alguns atos eu mesmo, faz parte de mim, eu que faço eles. Outros atos é ligado a vocês que vocês devem me imitar. Um dos atos é o quê? Essa questão desse montinho de terra. No caso, hoje em dia, é impossível o muçulmano falar, então eu vou pegar e vou fazer um montinho na minha casa, todo dia jogar terra no meio da sala e fazer oração. Falta de lógica. Porém, se nós estamos no meio de uma montanha, uma floresta, onde tem terra, pedra e tudo mais, eu fazer esse montinho, eu não preciso dessa pedra exatamente. Tá aí. Bom, levando em conta também um outro ponto importante. Os muçulmanos fazem oração num tapete de oração. Então significa o quê? Vamos supor que eu não uso a pedra porque eu digo que é adoração. Não vou usar a pedra. Eu fazendo a oração diretamente, me prostrando diretamente no tapete de oração, significa o quê? Eu também posso dizer que, então está fazendo adoração ao tapete, a um pano, a um tecido, ou qualquer lugar que eu fizer a adoração. Então, não se tem como debater e falar que é adoração à pedra ou ao tapete. Todo mundo vai te falar a mesma coisa. A oração é para Deus. O tapete é um meio que eu uso para fazer oração e me aproximar de Deus. Assim como a pedra. Agora, entre se prostrar num tecido ou numa pedrinha de terra, qual dos dois está mais próximo da suna do profeta? Isso você mesmo pode estar respondendo. Bom, esse daqui é o primeiro ponto que a gente queria falar da pedra. Oração ela é para Deus, em resumo. O profeta, ele fazia um montinho de terra, isso tanto o sunita quanto o xiita aceita, fazia um montinho de terra para fazer oração. O próprio profeta, ele fazia esse espaço entre a testa e o rosto na terra. Então, entre os dois, qual que está mais próximo? Obviamente, a questão da pedra, que é de terra que os muçulmanos xiitas utilizam. Agora, o outro ponto. Vamos falar com relação à visitação que os muçulmanos fazem à tumba dos profetas, dos imames, e que a paz de Deus esteja com eles. Importante um ponto. Como eu disse, assim como na pedra, na visitação, a intenção.
Primeiro, Deus é único, ele tem seu lugar, o profeta tem seu lugar, os imames têm seu lugar. Agora, se uma pessoa, um ente querido da nossa família, ele vem a falecer, a gente enterra ele, sempre, normalmente, o muçulmano, ela vai o quê? Vai querer fazer visitação à tumba daquela pessoa, vai querer ler a Sura Al-Fatiha, vai fazer súplica para que Deus abençoe essa pessoa. Isso com um ente querido. Agora, por que a pessoa, o muçulmano, não pode fazer isso com o pai e com a mãe, e não pode fazer isso com o profeta ou com a família do profeta? É um erro. Então, a primeira coisa é a intenção. Quando eu vou visitar a tumba de um dos imames ou a tumba do profeta, eu não vou lá com a intenção que é Deus ou que eu estou fazendo adoração a uma tumba ou a mortos ou algo assim. A gente está ali, a adoração ela é para Deus. Ali o quê? Por respeito, por amor ao profeta e à família dele, que a paz de Deus esteja com eles, é que nós vamos. Um exemplo eu vou dar para vocês sobre esse tema. Questão do Alcorão. O Alcorão, normalmente eles se fazem com capas bonitas, trabalhadas e com pele de animal, dependendo do trabalho feito. Tem artistas que fazem a capa do Alcorão com pele de animal. Assim como com a mesma pele de animal que eu faço a capa do Alcorão, eu faço sapatos, cintos. Agora, por que quando eu leio o Alcorão eu termino, normalmente o muçulmano, ele vai e dá um beijo na capa do Alcorão? E por que a pessoa, o próprio muçulmano, ele não vai e não beija o sapato e o cinto? Se você perguntar, escuta, mataram essa vaca com o couro dela, fizeram a capa do Alcorão e fizeram o sapato. Então, por que você não beija o sapato e beija a capa do Alcorão? Ele vai te responder seguramente o quê? Essa pessoa? Porque ali é o Alcorão. Eu não estou fazendo adoração e beijando a capa. Eu estou fazendo adoração em respeito às palavras que estão lá dentro, que são as palavras de Deus, que é o Alcorão. Mas o sapato não é nada. Mas foi feito de um couro só. De uma vaca, do couro de uma vaca só. Então a intenção ela é muito importante. E ali quando o muçulmano beija a capa do Alcorão, não está beijando por ser o couro de animal ou um pedaço de papel. Está beijando por respeito ao que representa aquilo ali. E a tumba do profeta e dos imames é a mesma coisa. Quando vamos visitar, não é fazendo adoração à tumba, a morto, ou uma grade, ou algo assim, como muitas vezes as pessoas confundem. É o que está ali dentro, é o respeito. Não é a questão da tumba. O muçulmano não sai por aí qualquer tumba que veja, olha, eu vou beijar essa tumba porque é uma tumba. É diferente. Então, para esses dois temas, a questão da pedra. A adoração, ela é só para Deus. A pedra é um dos meios e mais próximo da suna do profeta. O segundo ponto com relação ao quê? A visitação religiosa. Adoração somente a Deus, mas a visitação religiosa por respeito àquelas pessoas, ela é obrigatória, o muçulmano se deve respeitar a família do profeta, o profeta, fazer visitações a ele, pedir súplica a eles. Assim como eu dei um exemplo bem simples que com relação à capa do Alcorão. Bom, eu vou terminar aqui, eu agradeço a paciência de vocês, espero que tenha ficado bem explicado e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanallah, Allah